Glória a Deus. Quero convidar o pastor Daniel para estar aqui com a gente. O pastor Daniel, alguns aqui já conhecem, né? Ele é natural de Dourados, mas que já reside há muitos anos em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Ele é casado com Alejandra e pai de 3 filhos, que depois ele vai apresentá-los também. E ele vai dizer, assim, se apresentar um pouco mais a partir de agora, tá bom? Vamos orar? Estenda a sua mão sobre a vida do teu servo. Pai, obrigado pela vida do pastor Daniel. O Senhor tem usado até aqui. Continue, Senhor, fazendo de tal forma que as nossas vidas sejam impactadas. Tenha compaixão e graça, Senhor, de todos nós. Em nome de Jesus, usa-o com poder e autoridade. Amém. Amém. Deus abençoe, pastor. Obrigado. 11h30. Amém. Buenos dias. Gostei, agora eu gostei. Bom dia, glória a Deus por cada um de vocês. Primeiramente, agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui. Agradecer à Igreja Batista Memorial também por ter nos convidado para estar aqui, pastor Christian, pastor Wesley. E primeiramente eu vou pedir desculpa, porque o meu português já não é português. Meu pai fala assim, meu pai foi para a Bolívia, morou 10 anos lá, voltou para o Brasil, mora aqui em Alto Taquari. Aí quando eu volto para lá, ele fala assim, ô filho, você nem aprendeu o espanhol, você só desaprendeu o português, porque agora não fala nem bem o espanhol e nem bem o português. Aí fala como o pessoal fala lá, portanhol. Metade português, metade espanhol. Então, agradecer a Deus, agradecer a vocês, amém? E apresentar minha família, fica de pé. Deus me levou na Bolívia para conhecer a mulher mais linda do mundo, para mim, para vocês, não precisa ser linda para mim. Alejandra, Mateu, Charlize, o Leonardo ainda não entrou, lá está Leonardo, levanta a mão lá, o Leonardo. Leonardo, 25 anos, Mateu, 17, Charlize, 13. Eu moro na Bolívia faz 34 anos. Cheguei na Bolívia com 16 anos e muita aventura, muito desafio. Já sabia dirigir desde 11 anos, já trabalhava na fazenda. Cheguei com 16 anos na Bolívia. E meu pai me largou lá, voltou, né? E fiquei lá desbravando o mato, né? Comprou um revólver desse tamanho, eu tinha 16 anos, tirou a licença para usar. E hoje eu olho meu filho com 17, eu fico assim pensando, nossa, outros tempos, né? Outros tempos. Então, mas Deus é fiel, Deus tem sido fiel em tudo que nós fazemos, amém? Eu não quero começar também, ainda que oraram, mas não quero começar esse tempo sem orar. E para mim, falar a verdade, ainda para poder falar em português e pregar ainda até que eu consigo. Mas uma das coisas que prova que meu coração, primeiro é de Deus e segundo que meu coração é boliviano, que é muito difícil eu orar em português. Começo a orar em português e eu sinto, porque quando você está orando, sai daqui, né, e não sai da cabeça. Vai saindo, você vai orando. Então, quando eu começo a orar em português, eu sinto que tem que vir aqui traduzir, e sinto, aí eu termino orando em espanhol, né? Então, primeiramente também, agradecer esse ministério aqui. Eu fiquei impressionado com vocês. Esse ministério, primeira vez na minha vida que eu vi alguém adorando ao Senhor em linguagem de senha, sinais, né? Primeira vez na minha vida, glória a Deus por esse ministério, glória a Deus por vocês. E eu entendo muito bem, muita pessoa entende que adoração é canto. Então, se adoração fosse canto, como eles estão adorando, né? E você sabe qual a primeira vez que fala na Bíblia adoração? Quando Deus leva Abraão para sacrificar Isaac, e ele fala assim, Isaac pergunta, onde vamos? E ele fala, subiremos e adoraremos. Então, irmãos, adorar não é só cantar. Adorar é o teu estilo de vida, adorar é sacrificar. Hoje a gente vê que
o evangelho tem sido ensinado como se fosse prosperidade. Até tem uns por aí que tem o lema: venha a Cristo e pare de sofrer. Lá na Bolívia tem, não sei se aqui tem. O símbolo do evangelho não é uma moeda. O símbolo do evangelho é cruz. É cruz. E parte do tema que eu quero comentar hoje é também sobre isso. Primeiro, o evangelho é cruz. Segundo, glorificar a Deus, porque Deus é o Deus que faz todas as conexões. A obra missionária não é nosso desejo. A obra missionária vem do coração de Deus. Esses missionários que mostraram que estão ao redor de todo mundo, e aqui também no Mato Grosso, todo mundo, eles não estão lá porque eles falaram, eu quero ir lá. Eles estão lá porque Deus colocou no coração deles de ir lá. A Bíblia fala que Deus é o que coloca o querer como fazer. Então, irmãos, glória a Deus por isso. Amém? Aí. Então, olha só a diferença. Casei, ó, novinho ali, né? Casei já faz 28 anos, né? Deus me deu essa família tão linda. Nasci em Dourados, estudei medicina, fiz masterado em fecundação in vitro, transferência de embrião, aqui em Campo Grande, né? Faz muito tempo atrás, casado com a Alejandra desde 1997, amém? E o chamado missionário, né? Desde criança eu gostava de evangelizar, apoiava na igreja, e aqui você vê a gente fazendo o trabalho evangelístico lá. E aqui do meu lado esquerdo, está a Mônica. A Mônica é membro aqui da igreja, minha prima, ela se congrega aqui na igreja. Esse tempo foi um desafio que o pastor Rubens, pastor da primeira igreja batista de Itaquari, chegou com um desafio meio louco, mas ali toda a meninada pegou firme. Qual que era o desafio? Era chegar em 100% das casas da cidade. E a gente fez aquela operação Trans-Taquari. Eu batizei com 8 anos, e aí, basicamente, desde criança, eu tinha esse chamado missionário, né? Aconteceu alguma coisa aqui. Aí. Atos 1:8, aqui a gente vê, fala das últimas palavras de Jesus. Né? Quando antes de Jesus subir, antes de Jesus ser elevado para o céu, ele fala assim: recebereis o dom, ou a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isso, vendo ele, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Aqui mais ou menos aconteceu como se alguma pessoa tivesse por morrer, tivesse nos últimos minutos da sua vida, chama os filhos, chama a família e dá as instruções mais importantes que ele tem para essa pessoa. Jesus aqui, antes de ir para o céu, ele deu a instrução mais importante. Ele começa falando primeiramente que a gente receberia o Espírito Santo. Quando a gente recebe o Espírito Santo, não é para mostrar para os outros, falar, olha, eu tenho o Espírito Santo. Ele fala aqui que uma das principais funções do Espírito Santo, na Bíblia fala muito, entre elas convencer o mundo do pecado. A Bíblia fala que o Espírito Santo levava o missionário, e aqui fala que ser testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Né? Então a gente pode perguntar, qual é nossa Jerusalém? Alguém aqui já foi pregar em Jerusalém? Não, eu também não. Alguém foi pregar em Samaria? Não, eu também não. Então a gente está desobedecendo a Cristo? Não. Qual é nossa Jerusalém? Amigos, parente, familiar. Qual é nossa Judeia? A gente pode ver os lugares mais longe, dentro do estado. Qual é nossa Samaria? É os inimigos. E qual é nosso confins da terra, como o pastor Wesley falou?
Talvez você não tenha a opção de ir longe, lá nos confins da terra, mas quando você está orando por um missionário, quando você está ofertando, você está sendo parte do Evangelho, sendo pregado até nos confins da terra. Aqui também, um pouco mais para frente, fala assim: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens ou mancebos terão visões, e o vosso velho sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Esse texto, irmãos, muitas vezes é mal entendido, porque, não sei aqui, mas na Bolívia tem uma corrente das pessoas que são seguidores de profeta. Não que seja mal, mas eles colocam o seu coração no profeta porque querem usar o profeta como um adivinho. O que vai acontecer daqui a um mês? O que vai acontecer na minha vida? E fica naquela ansiedade. Mas o contexto que fala aqui, primeiramente os filhos e as filhas profetizarão, e termina falando aqui que os servos profetizarão, não é falar o futuro das pessoas que vai acontecer. Qual que era a função do profeta na Bíblia? Receber a palavra de Deus, falar para o povo e trazer arrependimento. Isso é o que Deus está falando aqui nessa passagem, que Ele quer usar os nossos filhos, as nossas filhas, os jovens e os servos, para quê? Para receber a palavra de Deus no seu tempo de oração, no seu tempo de comunhão com Deus, para poder falar para aqueles que não são convertidos e trazer arrependimento. Então devemos entender isso, que também aqui a gente pode ver como na Bíblia tem muitas conexões, que essas conexões são feitas por Deus. Está certa a palavra? Conexão? É feita por Deus. Não vou ler esse texto. Felipe e Etíope. Fala que o Espírito Santo levou Felipe ao deserto. Chega lá e encontra com Etíope. Etíope era o tesoureiro de uma rainha. E ele chega lá no deserto, vê aquele tesoureiro da rainha com a Bíblia na mão. E ele chega e pergunta: olha, você entende o que está lendo? E ele fala: como eu vou entender se ninguém me ensinar? Então Deus levou Felipe lá. E acontece um negócio até estranho que eu não sei explicar. Diz que depois que ele explica aquele etíope o Evangelho, fala que ele abriu o Evangelho que está no Antigo Testamento. Por se acaso o Evangelho não só está no Novo, Jesus está em todo o Antigo Testamento. Aquele etíope entendeu, e não só entendeu o Evangelho, entendeu até a doutrina do batismo. Quem é batista porque entende a doutrina importante do batismo. Então entendeu, e ele fala: olha, aqui tem água, o que impede eu ser batizado? E Felipe fala: nada, se você crer e se arrepender, bem pode, batiza ele. Mais para frente, a gente vê Saulo, quando tem aquela visão com o Senhor, fica cego, o Senhor fala para ele que ele deveria ir buscar Ananias, e o Senhor vai lá para Ananias e fala: ó, vai vir um cara aí, que é um cara que matava os cristãos, perseguia os cristãos, e ele fala: Senhor, esse cara que o Senhor está trazendo aqui é perseguidor dos cristãos. Mas o Senhor conecta Ananias com Saulo, para que quando Saulo chegasse lá, Ananias abrisse o Evangelho para ele. Quem fez isso? Deus. Depois vemos Pedro e Cornélio. Cornélio era um capitão do exército romano, e ele estava orando, porque ele estava buscando a Deus, mas ele não conhecia o Evangelho. E Deus chama Pedro, e manda Pedro falar para ele, e Pedro até fala: mas ele é um gentil, o Evangelho é para os judeus, e Deus dá aquela visão que desce do céu com répteis, e fala: Pedro, mata e come. Pedro fala: como eu vou comer? Eu jamais comi animal imundo. E Deus fala: não fala imundo que eu santifiquei. E ele entendeu que ele tinha que ir pregar o Evangelho também para os gentios.
A gente pode ver mais para frente, que é um texto que me deixa muito motivado. E também é aquele texto que fala lá em Marcos, capítulo 5, com respeito ao endemoniado gadareno. E olha que interessante, um pouco antes desse texto, Jesus chega para os discípulos, no capítulo 4, versículo 35, e Jesus chega assim e fala assim: quando chegou de noite, falou aos discípulos, passemos lá para o outro lado. Jesus não falou, olha, pastor Christian, vamos lá do outro lado da cidade. Pega o carro, vamos. Jesus não falou para alguém, vamos lá do outro lado da rua da sua casa, ou do outro lado do seu muro da sua casa. Jesus chega para o discípulo e fala, vamos lá do outro lado do mar. Eu imagino aí os pescadores falando, de noite, Senhor, minha mulher preparou uma sopinha gostosa, minha mulher preparou, não sei, um carreteiro, não sei a comida lá que ele preparava, um ensopado de peixe, né? E está preparado lá. E Jesus fala, não, vamos lá do outro lado, de noite. E eu imagino algum discípulo falando, mas Senhor, vou te sugerir alguma coisa, vamos dormir na nossa cama quentinha? E amanhã cedo nós vamos. Jesus fala, não, de noite. Pega ele, sobe no barco. Quando sobe no barco, começa uma tempestade muito grande. E Jesus estava o quê? Ajudando? Dormindo. Imagina os discípulos falando, eu falei, melhor era nós dormir amanhã cedo, agora olha só, nós estamos aqui remando, molhando nessa chuva fria. E olha ele lá dormindo, olha só, dormindo. De repente, Jesus acorda, e Jesus ora e calma a tempestade, e a gente pode ver que começa uma ação no Senhor acá, muito importante, porque primeiramente Jesus estava aqui mostrando, nesse texto, eu sou o que manda aqui. Primeiro, eu sou o que manda no chamado missionário, eu sou o que manda para a gente sair na hora que eu quero, não é na hora que vocês querem, não é dormir e levantar na hora que quer, é na hora que eu chamo. Segundo, Deus estava falando que Ele é o Senhor do céu e dos ventos e da tempestade. Aqui tem duas opções que não aclara na Bíblia. A primeira, Jesus podia estar dormindo e pensando, olha o show que eu vou preparar aqui. Jesus manda a tempestade e depois calma a tempestade. Mas quando você lê o livro de Jó também, e a gente vê quando Satanás veio e mandou o vento, e o vento matou os filhos de Jó, a gente vê também que o inimigo também tem autoridade sobre tempestade e furacão, quando Deus permite. Se Deus não permite, Ele não faz nada. Então aqui talvez o inimigo olhou e falou, olha, eles estão indo para algum lugar, então vou tentar afogar eles com uma tempestade. Mas Jesus domina, manda o mar e o vento calar, e o mar ficou calmo. E eles falam, quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Do capítulo 5, fala que eles chegaram a outro lado do mar, na região dos Gadarenos. Eu não vou ler tudo, talvez você conheça a história. Naquela história diz que vem uma pessoa que olha a condição dessa pessoa. Fala que ela estava atada com corrente e ele quebrava as correntes. Essa pessoa morava no cemitério. Essa pessoa parava ferindo-se com as pedras e gritando. Mas olha que interessante o versículo 6. Quando viu a Jesus de longe, correu e se ajoelhou adiante dele. Ajoelhou perante Jesus. Então olha só, o demônio que estava nessa pessoa, que não era um, continua a história falando que eram muitos, não teve a opção de correr e fugir de Jesus. Ele veio e se ajoelhou e fala, Senhor, o Senhor veio atormentar-nos antes do tempo. Olha só, o demônio reconheceu que Jesus era o quê? Senhor. E é por isso que na Bíblia fala que os demônios creem e temem.
Mas tem muitas pessoas, inclusive muitos cristãos, entre parênteses, que creem, porque quando fala é crente, é porque crê. Crê, mas não teme a Deus. A Bíblia fala que os demônios creem e temem. E aqui a gente vê que eles chegaram diante de Jesus, se ajoelharam, o Senhor liberta aquele endemoniado, os demônios entram nos porcos, os porcos se suicidam. Mas olha que interessante o versículo 18. Terminou Jesus de fazer aquela libertação do endemoniado, ele entra de novo no barco. O que significa? Chegou no barco, desceu do barco, encontrou aquele cara, viajou a noite inteira, tempestade, chuva, se molharam inteiro, chega no outro lado, encontra o endemoniado, liberta o endemoniado, volta a entrar no barco para quê? Falando, vamos voltar para trás. Jesus fez essa viagem incrível só por aquele cara que morava no cemitério. E se fosse você, ele faria a mesma viagem para te libertar. E não foi só isso. A Bíblia fala que ele saiu do céu, ele deixou a adoração dos anjos para vir na terra, se encarnar, morrer na cruz, por amor a você e a mim. Ele deixou o céu, veio por amor a você e a mim. Mas olha o que aconteceu depois com esse cara. Fala que ele chega no versículo 18, aquele que estava endemoniado, pedia a Jesus para estar com ele. Mas Jesus não permitiu, senão que falou para ele, volta à tua casa, aos teus, em outra tradução fala, volta à tua casa, aos teus parentes, e conta para eles as coisas que o Senhor ha feito contigo, e como ha tido misericórdia de ti. Versículo 20 fala, e ele foi, começou a publicar, a pregar, a testificar em Decápolis, quantas coisas maravilhosas o Senhor tinha feito com ele, e todos se maravilhavam. Primeiramente, eu pensava que essa Decápolis era uma cidade. Mas quando eu pesquisei em Google, eu descobri que eram 10 grandes cidades, por isso é Deca do número 10, polis de metrópole, 10 grandes cidades situadas em 3 países, Israel, Síria e Jordânia. E quando ele foi por aí, é porque esse povo já o conhecia. Obrigado, pastor. É porque esse povo já o conhecia. E de repente ele anda. Ele não tinha feito uma escola bíblica. Uma das coisas que eu valoro, que desde criança participava da EBD, chama assim ainda, Escola Bíblica Dominical. E aqueles domingos que estava frio, eu falava, pai, mãe, domingo é o único dia que eu posso dormir até tarde. Não, senhor, pode levantar. Vamos na escola bíblica. Não tinha essa de ficar, tinha que ir. Hoje eu repito isso. E a gente sabe que é difícil, mas estava ali aprendendo a palavra do Senhor. Esse cara não aprendeu a palavra do Senhor. Ele não teve uma escola bíblica, ele não teve estudo. Mas quando ele saiu, nessas 10 grandes cidades, nesses 3 países, Israel, Síria e Jordânia, a única coisa que o povo via ele mudado, aquele que parava nu, imagina, o cara andando nu na cidade. Eu já vi vários em Santa Cruz. Te acordar, Léo, quando vimos um andando nu na cidade, todo ferido, gritando. Imagina ele chegando numa cidade, a criançada sumia. E, de repente, via ele normal. Falava, o que aconteceu com você? O que será que ele falava? É que eu estudei teologia. É importante, é importante. Quem pode, estuda. Você vai aprender, você vai ser usado por Deus. Ele falou, eu conheci o cara.
Que cara, eu conhecia Jesus e Ele me libertou. E todos ficavam maravilhados. Então aqui Jesus mostrou que Jesus era o Senhor também sobre os demônios. E mais para frente a gente vê que Jesus cura a filha de Jairo. Mas aqui a gente pode ver que interessante, quando você vê lá, continuando a história, vem aquela mulher que toca o manto de Jesus. Aqui Jesus cura ela. Jesus estava falando, eu sou o Senhor sobre a enfermidade. Ele era o Senhor que podia mandar na hora que fosse para sair. Ele era o Senhor que mandava sobre o vento e o mar e obedecia. Ele era o Senhor que mandava sobre os demônios e obedeciam. Ele é o Senhor que manda sobre a enfermidade. A enfermidade é curada. E aqui a gente pode ver um relato bem interessante, que no versículo 39 a 40, ele fala assim, deixa eu abrir em português aqui para não ter que traduzir mal traduzido. Né? Lucas 8, 39 e 40. Fala assim, torna para a tua casa e conta quantas coisas grandes o Senhor fez. E ele foi falando tudo o que o Senhor fez. Aí quando a gente pula lá para Mateus capítulo 9, a gente tem o texto paralelo explicando essa situação. E aqui a gente vê que acontece aquela mulher que tocou no manto de Jesus e foi curada. Mas quando a gente vai no capítulo 14, versículo 34, olha só o que fala. Mateus 14, 34 e 36. E tendo passado para a outra banda daquele mar, chegaram à terra de Genezaré, e quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por toda aquela terra em redor, e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla das suas vestes, e todos os que a tocavam ficavam sãos, ficavam curados. Aí vem a pergunta. Olha como Deus conectou aquele endemoniado que foi curado. De repente Jesus passa por ali outra vez. Uma mulher fala, se eu só tocar no vestido dele, vou ser curada. Porque ela talvez, não especifica em detalhe na Bíblia, talvez ela escutou o que Deus tinha feito naquele endemoniado gadareno. E mais para frente, nesse capítulo 14, a gente vê que uma multidão chegava e queria tocar o manto de Jesus. Por quê? Não explica detalhe, mas aquela mulher talvez falou o que Deus tinha feito na vida dela. Então, irmãos, nós somos chamados para testificar, não somos chamados para calar. O que Deus faz na nossa vida, a gente deve testificar. E toda essa conexão a gente vê como o Senhor foi falando. Amém? Em 2018, eu tinha tido um sonho. E eu sonhei que eu estava num barquinho, que naquele sonho era amigo de um cacique, de uma tribo. Ele me levava a pregar em várias aldeias. Eu acordei, fui no banheiro, voltei a dormir. E foi como se você comece a olhar um filme hoje na Netflix. Você põe pausa, vai trabalhar, você volta, põe play de novo, continuava assistindo. Foi similar. Voltei do banheiro, continuei dormindo, o sonho continuou. O sonho foi bastante largo, teve vários detalhes que se cumpriu, mas no final eu perguntei, como chama aqui? Ele falou, Araúna. Eu acordei de manhã, contei para minha esposa, eu falei para ela, vamos orar, eu não entendia nada, eu não sabia que na Bolívia tinha uma tribo chamada Araúna. Depois, quando eu pesquisei, eu descobri que era uma tribo muito longe, era uma tribo que para ir lá ia demorar mais ou menos 3 dias de viagem.
É mais fácil sair de Santa Cruz e ir para a China do que sair de Santa Cruz e chegar nessa tribo. Eu descobri que era uma tribo de mais difícil acesso na Bolívia. Eu moro bem aqui embaixo, Santa Cruz. A tribo é lá perto da fronteira do Peru. E aí começou 2 dias de covardia. Que eu falava, Senhor, por que eu? Senhor, manda outro. Senhor, lá em Ribeiralta, que é perto da tribo, não tem alguém que possa ir pregar? Por que eu? Por que eu? Por que eu? 2 dias de covardia, falando para o Senhor, por que eu? Eu lembrei que no livro de Jó, capítulo 33, fala que Deus fala conosco através de sonho e em visão. E quando eu peguei a Bíblia, eu lembrei daquilo, eu comecei a folhear a Bíblia. E quando chegou no capítulo 33, meus olhos não caíram no versículo 14. Senão meus olhos caíram no versículo 11. Quando eu li aquele versículo, fala assim, põe no tronco os seus pés e observa todas as minhas veredas. Eis que nisso eu te respondo, não foste justo, porque maior é Deus do que o homem. Por que razão contendes contra ele? Porque ele não dá conta de nenhum dos seus feitos. Aquilo entrou como uma espada no meu coração, entendendo que Deus mandou, assim como mandou os discípulos de noite, vamos lá do outro lado. Pegou chuva, pegou vento, eu entendi. Senhor, se eu falo que Tu és o meu Senhor, não é só para aparentar ser um cristão. É quando você fala, vai, eu tenho que ir. Quando você fala, fica, eu tenho que ficar. É obedecer o que você manda. E aí entendi e falei, amém. A gente viajou na tribo, no primeiro encontro, essa foto de cima, é o primeiro encontro que tivemos com o cacique da tribo. Quando eu falei com o cacique, eu falei do sonho que tinha, eu li Apocalipse 5:9, que fala que diante do trono do Cordeiro, que Deus fala que haverá gente de toda linhagem, povo, tribo e nação. E ele começou a lagrimear, e ele falou que quando ele era pequeno, ele tinha escutado do Senhor, ele tinha entregado a sua vida ao Senhor, mas ele estava longe dos caminhos de Deus, e era tempo de voltar, e ele abriu as portas para a gente evangelizar aquela nação. E é tanto que, quando chegamos lá, naquela nação, eles recebem. A minha esposa me acompanhou, eles recebem e eles querem que vai comer aqui hoje, amanhã lá. E, bom, a comida preferida dele é macaco. Imagina chegar com macaco. Não, mas tudo bem chegar com um pedaço de carne frita. Outra coisa é chegar com aquele cabeça do macaco no espeto, aquela cara do macaco queimada e oferecer para você comer. Não? Minha mulher comeu, gostou ou não? Eu gostei, tem que comer sempre, né? Então, a gente vê que Deus foi abrindo as portas para evangelizar a nação. Na segunda viagem que a gente foi, bom, Deus conectou esse senhor de branco aí, ele era piloto da missão, que eu sou parte, Sultamerc Missão. Esse avião parece que os engenheiros erraram, colocaram a hélice para trás em vez de pôr para frente, mas funciona igual, não cai não. Eu garantizo que funciona. Ele era piloto, coronel da Força Aérea Americana, piloto de caça. E quando eu comentei para ele do sonho, ele procurou e descobriu qual era a pista mais perto para chegar na tribo. E ele falou, eu vou te levar lá. Aí a gente, na segunda viagem que a gente foi para lá, a gente foi com a intenção de trazer alguém para estudar numa escola missionária e formar alguém daquela tribo com o Evangelho. Essa foto do meio é o Oscar e a Jéssica. No dia que eu falei para eles que a gente queria levar alguém para estudar na escola missionária, a gente levou ele para a cidade, eles foram batizados. Depois de um tempo de confiança, ele falou assim, pastor Daniel, você lembra de uma pessoa lá que era meio gordinha, tal? Você conheceu ele? Eu falei, sim, lembro. Ele falou, ele é o chefe do narcotráfico naquele lugar. Aí não vou falar, irmão, que não arrepiou os cabelos, arrepiou. Se de a mim arrepiou, que eu desde criança morava na roça, imagina da minha esposa, né? Arrepiou muito mais, né? Mas confiamos que Deus
quando Ele leva, Ele protege. E confiamos até em Deus, se fosse o momento de morrer, que era a vontade de Deus. E continuamos o trabalho. Nesse tempo, eu não tinha recurso nenhum, não tinha um centavo, uma etapa difícil na minha vida, quando eu liguei para um amigo que se congrega agora com a gente na igreja, que faz 2 anos que a gente está plantando uma igreja lá, uma igreja bem nova, bastante jovem, tem alguns jovens solteiros, homem ou mulher, a mistura entre boliviano e brasileiro sai muito bom. Olha esse filho maravilhoso. Pode ir para lá a gente ora lá e Deus faz a obra. Amém? Então, comentei com um amigo, e esse amigo, ele tinha esse barco daí, né? Eu falei, Vitor, olha só, você falou que tinha um barco lá na fazenda, tinha 4 anos que tinha comprado, nunca tinha usado, você não quer emprestar o barco para obra missionária? Ele é muito brincalhão, falou, Daniel, olha, barco, violão, e falou, acho que talvez CD, livro, e a mulher você não empresta para ninguém, é só seu. Aí ele ficou quieto e falou, sabe o quê? Vem buscar essa porcaria logo, que faz 4 anos que eu tenho ele, nunca usei, vem buscar. Deu. Aí quando ele deu, não tinha dinheiro para levar esse barco, 2 dias de viagem até no Rio para chegar na tribo. Não tinha. De repente, me ligou um cara que era um missionário alemão, que morava lá em Ribeiralta, falou, eu não te conheço, mas alguém me falou que você quer vir para cá, trazer um barco, e, bom, eu queria te propor um negócio. Eu comprei um carro em Santa Cruz, que é esse da foto, e eu ia ir voar de avião lá para trazer o carro, mas se você puder trazer o carro para mim andando, põe o barco em cima e eu pago a gasolina. Glória a Deus. Não conhecia o cara. Quem faz isso? Só Deus. A gente viajou, a segunda vez que eu vi o cacique, falamos do Senhor, ele terminou batizando com toda a família dele, essa família do Chanito. Aí a gente começou a orar que precisava de um missionário, conheci o pastor Davi com a família, ele falou, eu tenho chamado, ele mora como 2 dias de viagem de barco da tribo, ele falou, eu tenho chamado para trabalhar com a tribo, e a gente levantou ele para ele ser o missionário que está até hoje lá com a gente. Aí sentimos o desejo de colocar uma rádio lá, e a gente fez o projeto de uma rádio 100% solar, uma rádio com uma antena de 54 metros, energia solar e tudo. Aí, entre tudo, os custos da rádio, Deus proveu tudo. Não faltou nada. Amém? Não faltou nada. E o que me impacta foi uma vez que eu fui visitar o importador de cabo, tinha que comprar o para-raios, cabo de cobre, que é muito caro. Visitei o homem, ele não é cristão. Quando eu levei uma carta pedindo um desconto para aquele material, eu nem pedi para ele doar, pedi um desconto, faz um descontinho aí para maneirar. Ele pegou aquela carta e falou, só um pouquinho aí, volto logo. Foi lá, voltou, falou, pode pegar as coisas lá. Eu falei, quanto vai sair? Não, nada, eu vou dar tudo. Ele não era cristão, não era cristão. Quando Deus quer, Ele faz. Ele é o dono do ouro e Ele é o dono da prata. A gente colocar aquela rádio que chega muito longe. Depois, esse senhor daí, uma menina da igreja, estava no aeroporto de Miami. Quem conhece o aeroporto de Miami aqui? Levanta a mão. Alguém conhece? É enorme, muito enorme. Ele estava no aeroporto de Miami, voltando para a Bolívia, ele encontra com uma menina da igreja, e ela está com muita mala, e estava ali afanada, e ele ajuda ela a carregar a mala, começa a conversar, aí a menina, ele fala que é mecânico de avião, e a menina fala, que bom, mecânico de avião de uma missão, tal, o pastor Daniel está trabalhando com uma tribo indígena, tal, e ele pergunta, qual tribo? Aí ela fala assim, a tribo Araona. Aí ele fala assim, aí ela falou, e o pastor Daniel faz 1 mês batizou o filho do cacique. Ele fala, não, peraí. Imagina, ele pega o celular do bolso, tira, procura uma foto e fala, é ele.
Ela fala, é ele, como você tem a foto, o pastor Daniel, tal, tal, tal. Em resumo, quem era ele? O filho do missionário que chegaram lá em 1960 e pouco e moraram como 20 anos lá. E Deus conectou ele com nós para poder trazer, aí está o Evangelho de São João, que o pai dele tinha traduzido. Não é um trabalho terminado, é um trabalho que ficou como um rascunho, mas bem funcional, dá para ler, entender tudo. E ele veio me visitar, me entregou isso, me entregou mais outros 3 livros que o pai dele tinha traduzido. E quando ele voltou, e eu fiquei muito feliz, falei, o primeiro material no idioma deles que a gente pode usar. Quando eu voltei para os Estados Unidos, quando ele voltou para os Estados Unidos, aí está o material que ele entregou. Quando ele voltou para os Estados Unidos, ele contou para o pai dele, que é esse daí, que era o missionário, tinha 86 anos. Alguém aqui tem 86 anos? Não. Talvez eu pareça perto, mas não estou não, eu só tenho 40. 51, glória a Deus. Ele com 86 anos, escutou que tinha uma rádio, ele falou, tem rádio? Vamos ter que gravar os livros que ele gravou. Gravou, me mandou esse livro para mim, e na mesma semana que eu cheguei até aquele material em áudio, né, a gente estava fazendo o projeto desse aparelhinho azul, que é uma audiobíblia, e naquela mesma semana tinha sido aprovado aquele material, mandei de volta para os Estados Unidos, e eles chegaram a ter esses 4 livros em áudio para poder escutar. Irmão, quem faz isso? Quem faz isso? Responde para mim. Só Deus, não tem como, não tem jeito. E bom, e depois a gente viajou. Ele 4 meses depois disso, ele faleceu. Foi como o Senhor falando, servo bom e fiel, venha a glória. Amém? Cumpriu a missão. Depois a gente viajou para Estados Unidos, a gente estava numa vila, nesse tempo, eu já tinha pegado os livros que Deus colocou nas minhas mãos, esses rascunhos já tinha digitalizado, mas a gente precisava dar licença para poder imprimir. A gente foi numa cidade pequena, mais ou menos 5.000 habitantes, perto de Charlotte, uma cidade Waxa. E quando chegamos naquela cidade, eu estava andando, de repente, uma mulher vestida de pijama. Estados Unidos, o pessoal vai de pijama no supermercado. Estava como seguindo nós, e a minha esposa veio preocupada, falou, Daniel, tem uma mulher que parece meia louca, que está meio olhando para nós, fica olhando. Aí tá bom, eu parei num lugar para comprar alguma coisa e tinha 2 produtos, eu falei, qual será melhor? Ela falou em espanhol, esse aí é melhor. Eu falei, você fala espanhol? Eu sou. Ela pergunta, de onde vocês são? Da Bolívia. Eu nasci na Bolívia, falou ela, né? Aí, e onde você nasceu? Riberalta, que é justo perto da tribo. Aí eu entendi, o pai, eu falei, você nasceu lá? Você é filha de missionário? Então, sou. O pai dela era mecânico e piloto de avião. Aí, quando eu falei para ela, olha, estou fazendo o trabalho, a gente quer imprimir algum livro do Novo Testamento no idioma dele, mas eu não tenho a licença dos tradutores, eu não sei onde eles moram, eu não tenho contato. Ela falou, quem que é o tradutor? Eu falei, chama Donald Pittman. Ela falou, que? É meu amigo. Só que mora lá no Texas. Imagina, eu estou numa cidade pequenininha, 5.000 habitantes, encontra com uma mulher no supermercado, e eu falo do material, e ela fala, é meu amigo. Mandou um e-mail para ele me responder, ninguém respondeu o e-mail, passou 2 dias, eu fui no hangar da missão, que chama JARS, uma missão que apoia os missionários que fazem trabalho da Bíblia no mundo inteiro. Cheguei no hangar no escritório do hangar, encontrei com um cara que falava português, ele tinha sido missionário no Brasil, comecei a falar português com ele, contei a história, eu já tinha impresso esse livro aí, primeiro, que é a história de Daniel, do livro de Daniel, em quadrinho, como gibi, né? Já tinha impresso. Aí quando eu comentei do Donald Pittman, ele falou, Donald Pittman, amanhã eu estou saindo daqui, vou dirigir até Dallas, e amanhã eu vou ver o Donald Pittman. Aí eu entreguei um livro para ele, ele viajou para lá, comentou.
Aí depois eles escreveram para mim, autorizando imprimir. Aí a gente pode imprimir as histórias de Gênesis e Êxodo e todas as histórias do milagre de Jesus no idioma deles. Quem faz isso? Só Deus. Só Deus pode fazer essa conexão. Amém? E aqui a última, que eu já passei vários minutos e vocês devem estar com fome para ir comer. Outro dia a gente pode conversar, tem muita história a mais. Essa mulher que você vê aí, ela tem um menininho que estava com problema de encefalite. Aí da tribo pediram ajuda, eu falei, tá bom, conseguimos alguns irmãos que ajudaram a pagar passagem de avião para ela ir para lá, comprar a válvula que tinha que pôr no cérebro, tudo. No mesmo dia que eu estava viajando para a tribo de avião, a minha esposa estava fazendo toda a gestão para a cirurgia do menino que foi operado do cérebro, né? Aí está ela com os livros que a gente tinha impresso no idioma araona, né? Aí viajamos para a tribo. No dia que chegamos na tribo lá, descendo do barco, o guia vem correndo e fala, Daniel, o Ariel está aí, o Ariel está aí. Quem que era Ariel? Ariel era o chefe do narcotráfico, que tinha muita arma, tinha sido preso por 5 anos, porque quando a gente começou a trabalhar na tribo, Deus foi na frente, tirando o que ia impedir, Deus foi fazendo a limpa, foi preso por 5 anos, e nesse tempo eu nunca mais vi ele. Naquele dia o guia do barco falou, o Ariel está aí, o Ariel está aí. Eu falei, amém, eu estou orando por ele. Naquele dia à noite eu preguei, ele não apareceu. No outro dia eu acordei e olhei para fora, e de repente olho lá na esquina da aldeia, eu vi um grupo de homens, um círculo, uns 15 homens mais ou menos no círculo, e veio um pensamento, vai lá. Eu falei, não, Senhor, depois eu prego aqui melhor. Falou, não, vai lá. Aí eu, amém, vou. Cheguei lá de fininho, quando eu cheguei de fininho, o cacique falou, depois que a gente falar, você pode trazer uma palavra. Naquele dia, estavam acusando o cara que está do meu lado, de cor vinho, de chapéu, boné preto. Estavam acusando ele que tinham roubado um barco lá no outro rio, no outro lado da tribo, né? E aí Deus trouxe a palavra, falei do ladrão na cruz, se arrependeu, Jesus perdoou, falou, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Naquele dia à tarde, eu estava ensinando eles a plantar a horta. Naquele dia eu tive o dia inteiro com ele, conversando, fiz amizade com ele. Quando chega à tarde, eu fui ensinar a lição do batismo, e ele estava aí sentado. E quando eu falei do batismo, terminei, eu falei, quem quer batizar, por favor, passa, nós vamos anotar o nome. Ele levanta e fala assim, Daniel, eu quero ser o primeiro da lista. Ele se anotou, o primeiro da lista para ser batizado. Aquele dia, 36 pessoas foram batizadas para a glória do Senhor. Amém. Aí está o dia que foram batizados, terminou o batismo, foram jogar futebol de uma aldeia com da outra, e esse Ariel tinha como uns 4 caras, mais ou menos da minha altura, forte, que era como guarda-costa dele, né? Um veio e passou a rasteira nele, ele caiu, e o outro veio assim e falou, eu vou te matar. E esse que falou, eu vou te matar, era um dos que tinha sido batizado. Aí o cacique veio e fala, pô, você foi batizado 2 horas atrás, agora está querendo matar o outro? Entendeu? Cultura deles. E Deus trazendo o evangelho na vida deles. Amém? Então, eu queria comentar isso, irmão, para glorificar o nome do Senhor, que o Senhor é aquele que faz as conexões. O Senhor é o Senhor da colheita, e esse versículo eu vou estar falando hoje à noite aqui, acerca da grande colheita que o Senhor tem para nós. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Eu quero terminar orando por você, orando pela sua vida e fazendo um desafio. Talvez você não tenha que viajar 2 dias, 3 dias para ir pregar para alguém. Talvez você não tenha feito como o discípulo de sair de noite e enfrentar aquela tempestade no mar, para Jesus ir pregar e liberar só uma pessoa e voltar para trás. Mas talvez o Senhor te leve do outro lado da sua rua,
Como é que chama o seu vizinho que mora do outro lado? Você sabe? Aqui no Brasil tem a cultura, faz um bolo e leva um pedaço, né? Você já levou um pedacinho de bolo lá para o vizinho? Para fazer amizade? Você já chamou o vizinho para ir tomar um café na sua casa? Se não quer convidar para café, faz uma picanha, faz um churrasco. Quero ver se não vai. Vai ou não vai? Se você chamar o vizinho para comer um churrasco, vai ou não vai? Vai ou não vai? Vai. Irmãos, você não está aqui só para vir domingo no culto. Você não está aqui, você está aqui para cumprir um propósito no reino de Deus. Os missionários da Igreja Batista Memorial não são só os que a gente viu aqui na frente. Talvez você não esteja a tempo completo, mas você é um missionário da Igreja Batista Memorial. Você é o missionário que tem que estar pregando na Jerusalém, aqui em Campo Grande. Você é aquele missionário que não pode fechar sua boca para falar para o seu amigo, parente, primo, sogra. Quem for, você deve abrir a sua boca e falar de Deus. Fica de pé, eu quero orar pela sua vida. Pai amado, Senhor, quero te agradecer pela essa Igreja Batista Memorial, que é uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja que está cumprindo a missão de enviar missionários, Senhor. Todos aqueles países proibidos, Senhor, Azerbaijão, Nepal, Índia, aqui também no Mato Grosso. Mas, ó Pai amado, a minha oração nesse momento é que Teu Espírito possa tomar a cada membro dessa igreja, que cada membro dessa igreja possa entender que eles também são missionários aqui em Campo Grande, que assim como Tu fala em Apocalipse, o Espírito e a igreja dizem vem, e aquele que escuta e vem receberá gratuitamente da água da vida. Pai amado, que o Teu Espírito possa mover, ó Pai, essa igreja. Ó Pai amado, que o Teu Espírito possa mover essa igreja em fé. E como nós cantamos a primeiro louvor do culto de hoje, quando Tu voltes, será que encontrará fé na terra? Ó Pai amado, multiplica a fé desse povo que está aqui, que eles possam entender que devem cumprir um propósito, uma missão, ó Pai, que eles possam entender a Tua vontade, ó Pai, que eles possam entender que ainda que não estão em outro país, eles são missionários no trabalho, são missionários na escola, são missionários na universidade, são missionários nos hospitais, são missionários nas favelas deste lugar, ó Pai. E quero te pedir, ó Pai, que a Tua palavra possa acompanhar a eles, Senhor, com a pregação do Evangelho, que Tu possa levantar, Senhor, esse povo com ousadia da Tua palavra, e que quando nós falamos Senhor Jesus, não é só da boca para fora, é que quando Tu nos levanta de noite e nos manda, nós devemos obedecer, ó Pai. Sopra o Teu vento sobre esse povo, em nome de Jesus. Amém.